Shalom, meus irmãos, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar do poder da criação do nosso Pai Celestial, tá? Que ele fez tudo com a palavra dele, né? Em Gênesis 1:3 ele falou: "E disse o Senhor que haja luz e houve luz", né? Ele criou todo o universo, criou a terra né? Com a palavra, isso está na Bíblia, né? O livro de Provérbios também, que é um dos livros da Tanakh, da Torá, né? Ele também menciona em hebraico, tá? O nome do livro é Devarim, que significa, Provérbios significa as palavras de Deus, tá? E o alfabeto hebraico tem uma profecia que poucos conhecem, tá? Essa profecia, o próprio alfabeto, quando foi criado por Deus e foi dado isso, né? Lá no começo da Bíblia, esse alfabeto é utilizado não só para o aramaico, como também para o hebraico, tá? Esse alfabeto, cada letra dessa, além de ter relação com o zodíaco, com o evangelho das estrelas, tá? Ele tem relação com a criação do universo, do mundo, tá? Do nosso Senhor Jesus Cristo, do próprio Pai Celestial, tá? E com relação à criação da terra, Adão e Eva, e a própria queda, o pecado. Ou seja, é uma coisa maravilhosa. O alfabeto, ele tem, cada letra do alfabeto hebraico, ele tem uma relação com a criação do universo. Então eu vou passar com vocês aqui por cada um dos caracteres, tá? Esse é o alfabeto paleo-hebraico, tá? Não é o alfabeto hoje hebraico, que ele é o mesmo, mas hoje as letras são mais rebuscadas. Aqui é o alfabeto mais ideográfico, perdão, que foi utilizado lá no começo da Bíblia, tá? É um alfabeto ideográfico, ele é fácil porque quase são desenhos e cada caractere dessa é um código que o Criador nos dá sobre, inclusive, o nosso Senhor Jesus Cristo e a salvação, tá? Vocês vão ver que a nossa salvação está no próprio alfabeto hebraico, tá? Então vamos começar com a letra A, Vav, tá? Eu deixei a tabela aí. Eu vou comentar cada uma delas, está em inglês, tudo, então eu vou traduzir e comentar, tá? A letra Vav inicial, ela parece uma forquilha, vocês podem dar uma olhada, tá? Essa letra, ela significa o prego. Lembra alguma coisa vocês, o prego? Os pregos da cruz, da consumação da nossa salvação pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele foi pregado na cruz, né? Lembra que os pregos são as relíquias sagradas também da crucificação, né? E essa letra significa o prego, ou seja, uma relação direta com Jesus Cristo e com a nossa salvação, tá? Outra coisa também, esse mesmo caractere, o Vav, tá? Ele é utilizado como um gancho que prende o tabernáculo, as tendas, né, dos hebreus quando eles saíram do Egito, né? E o próprio tabernáculo, que foi a primeira versão do templo de Deus entre os hebreus, né? O tabernáculo, as tendas, depois que eles saíram do Egito, eles eram presos no chão por esses ganchos. Então, ou seja, esse gancho tem relação com o próprio prego da crucificação, da crucificação, e mostra que, por exemplo, a habitação dos hebreus e a nossa, por conseguinte, né, porque a gente também faz parte, a gente veio do mesmo povo, toda a terra veio do mesmo povo, né, demonstra que a nossa estadia aqui na terra é temporária. Por isso que eles utilizavam tabernáculos. Deus está dizendo para a gente não construa coisa a longo prazo, porque a experiência de vocês na Matrix é curta. Vocês vão voltar para o Éden, Jesus vai salvar vocês, eu perdoo vocês se vocês buscarem a salvação em Jesus Cristo, e vocês vão voltar para o Éden. Então não construam nada a longo prazo. A tenda, o tabernáculo, é a demonstração que a nossa habitação, moradia aqui é por curto tempo, só pelo teste da Matrix. A segunda letra é Re, tá? Que ela parece um homem, né? Tá? De braços abertos. Isso mostra que nós somos sacerdotes, todos os humanos, né? Inclusive Israel fala na Bíblia que é uma nação de sacerdotes, tá?
no céu, Adão era um sacerdote, né? Na verdade, de Deus. Então, nós seremos sacerdotes, trabalhando no mundo do nosso Senhor Jesus Cristo, na Nova Jerusalém, a gente vai ser santificado. Por isso que a gente fala os santos da igreja, né? A gente vai viver uma vida de retidão lá no Éden, né? E então, esse caractere, ele mostra a reverência dos santos, né? A nossa vida futura. Jesus é o nosso grande sacerdote, né? E isso demonstra a nossa relação com o nosso Pai eterno, né? Uma vida de santidade, ou seja, uma vida de perfeição como o anjo que a gente vai voltar para o céu, tá? E o universo é maravilhoso, ele vai abrir para a gente o universo inteiro com todos os segredos, né? Do reino dele, são vários, né, reinos que tem, são várias constelações, e nós vamos voltar para a presença do Pai, e esse caractere mostra a nossa presença junto ao Pai novamente no céu. O terceiro caractere é Dalet, né? É importante mencionar que o alfabeto grego veio do hebraico, né? Eles falam que o primeiro alfabeto que deu origem a todos é o fenício, tá? Isso é mais uma narrativa falsa matriz. O primeiro alfabeto foi o hebraico, né? Adão e Eva, quando caíram, levaram já o alfabeto hebraico para a comunicação, ou seja, não existia outro povo antes dele. Então, o alfabeto hebraico, e foi utilizado também no aramaico, né, deu origem a todos os alfabetos. Tá? Então, o grego que nós conhecemos hoje, né, que se usa em faculdades, tem matemática, física e demonstrações de outras coisas, veio do alfabeto hebraico. Essa letra, Dalet, ela deu origem ao delta no grego, Dalet, delta. Né? Então, o grego é uma adaptação do hebraico. Tá? Essa palavra significa porta, entrada, ou seja, lembrança da porta do templo, ou seja, da porta do céu. Quem é a porta do céu? É o nosso próprio Messias, né? Jesus Cristo. Então, essa porta, ela significa a entrada para o céu. Quarto caractere é Gimel, que foi criado o gama do grego, né? Que ele significa pé. E o que ele tem a ver com o Messias? Então, o pé lembra que a serpente sempre ataca o pé. Jesus, na cruz, ele encolheu o pé, e existe uma profecia em Gênesis que o Salvador vai pisar na serpente. Né? O poder que Jesus nos deu, a gente vai poder pisar na serpente, ou seja, a serpente vai ser esmagada pelo pé de Adão, né? Ou seja, nós vamos pisar em cima da serpente. Isso está na salvação de Jesus Cristo, que vai concretizar isso. Se vocês forem ver a crucificação, a cruz, ela foi gravada no Gólgota, tá? Embaixo da cruz, no Gólgota, tinha o crânio de Golias, que era um gigante, que era um anjo caído, um descendente dos anjos caídos. Então, quando a cruz foi cravada no Gólgota, os pés de Jesus Cristo pisaram na cabeça da serpente, representada por Golias. Então, a nossa salvação e a destruição de Satã e dos anjos caídos são demonstrados por esse caractere, que é o pé do Salvador, o pé de Adão sobre a serpente, tá? Esmagando a serpente de uma vez por todas. Bet significa o tabernáculo, a nossa casa temporária nesse mundo da Matrix, tá? O Bet, geralmente, às vezes, em vez do quadrado, um quadradinho, ele tem um triângulo que significa uma tenda, tá? Aquilo que eu falei para vocês. Deus está nos dizendo que a gente tem que morar em tendas aqui, porque a gente não vai ficar muito tempo aqui, a gente vai voltar para o céu. Tá? Então, isso significa a habitação temporária nossa na Matrix. Né? A própria palavra Hebreus, ivre, tá? Antiga, ela significa passageiro, ou seja, a gente está de passagem aqui, a gente não vai ficar, tá? A gente vai voltar para o céu. A sexta
letra agora, que é o Aleph, é a letra mais importante que a letra de Deus, é a primeira letra do alfabeto. A letra A, ou a letra alfa do grego, tá? Ela significa a criação, Deus, né? Então o alfabeto sempre fala que do alfa ao ômega, na verdade, o alfa é Deus e o ômega é Jesus Cristo, o Apocalipse, o fim, né? Então, Deus criou esse mundo no Gênesis, no Bereshit, em hebraico, né? E esse mundo vai terminar no Apocalipse através de Jesus, tá? Mas é uma notícia boa, não vai ser, a destruição não é para nós. Alegrem-se que nós vamos ser salvos. A gente vai voltar para o céu. O Apocalipse e a destruição por Jesus Cristo é dos anjos caídos, tá? Não é para nós. Então, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem que se alegrar porque a nossa salvação, a nossa retirada desse mundo maligno, tá? Quem tem que estar com medo são os que vão ser destruídos, que são os integrantes, os ímpios, que fazem parte da semente da serpente. A outra palavra é Lamed. O Lamed também ele significa o cajado do pastor, tá? Vocês podem perceber que é um gancho. Então isso mostra que, por exemplo, Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, ambos são pastores na Bíblia, né? Ambos são mencionados, né? Deus, o nosso Pai Celestial, é o pastor do Antigo Testamento e Jesus é o pastor do Novo Testamento, né? Nós somos as ovelhas, né? Nós somos os santos, as ovelhas são inocentes, tanto que agora a gente está no momento da separação das ovelhas e dos bodes. Os bodes são os ímpios que vão ser destruídos agora no Apocalipse. Nós seremos salvos porque nós somos as ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso pastor. Então, que maravilha isso. O L, o Lamed, ele significa um cajado de pastor. Kaf é uma mão, vocês podem perceber que é uma mão, tudo. Então essa é a mão de Deus. Na Bíblia existem várias passagens que Deus sempre coloca a sua mão direita para destruir o mal, nos livrar do perigo, nos salvar. Então essa é a mão de Deus, tá? Sempre nos salvando. E lembrando também que a mão de Jesus Cristo foi cravada na cruz, que também foi a crucificação de Jesus em suas mãos, também é a nossa salvação. Ele nos livrou da morte. Então, a mão é a salvação através de Deus e do Messias. A próxima letra é Iod. Essa letra significa I, né? Que também começa com o nome sagrado do nosso Pai Celestial, né? Que Yahweh, que foi retirado da Bíblia pela sociedade dos governantes ocultos e satânicos do mundo, né? Eles tiraram o nome de Deus da Bíblia. Essa ideia de você chamar Deus de Senhor, isso é uma manipulação satânica, né? Deus sempre gostou que, por exemplo, os seus filhos, nós adâmicos, chamassem ele pelo nome, claro que com respeito, com temor, tá? E Iod é também chamado de dedo de Deus, ou também o braço de Deus, tá? E aqui também, ou seja, Jesus Cristo também, os braços foram abertos, foram crucificados na cruz, significando a nossa salvação. Na Bíblia existem várias passagens dizendo que Deus esticou o braço para nos livrar do perigo, para nos salvar. E esse braço também, ele é mencionado, se vocês forem ver a obra de Michelangelo, que é Adão e Deus, Deus estica o braço lá do céu para buscar Adão, para salvar Deus, para salvar Adão na terra, né? E Adão também estica o braço dele para encontrar Deus, que é a nossa salvação e a volta para o céu, para a presença do nosso Pai, na presença do nosso Pai. O próximo é Tet, ele é uma cesta, é bem interessante aqui que essa cesta significa o pecado original, tá? Ou seja, quando a gente caiu, quando Eva comeu o fruto da árvore da vida que não deveria, tá? Isso, claro, é um conhecimento cifrado, gente, tá? A árvore da vida dizem que está escrito, mas isso também foi outra alteração
da matriz satânica mentirosa, que é uma maçã. Não, na verdade, todas as tradições antigas, todas as mitologias antigas, tá? Dão pistas que a árvore da vida, o fruto proibido, era o figo, tanto que a figueira é a árvore de Israel, o significado de Israel, porque a gente caiu, a nossa queda, né? Adão e Eva são os criadores de Israel, né? E essa cesta significa o pecado original, tá? Por que vocês conseguem perceber que isso é o símbolo do pecado? Existe uma história, tá, de Cleópatra. Quando Cleópatra o Egito estava para ser invadido por Roma, né, por Satanás, e Cleópatra se matou. E o que ela pediu para as aias dela, né, para as atendentes, para as servas dela? Pediu para trazer uma cesta cheia de figos com uma áspide, com uma serpente venenosa, uma naja dentro dos figos, né? Isso é a representação, tá? Isso é o código da presença de Satã, de Lúcifer na árvore da vida, ou seja, na figueira no céu. E o figo, gente, tá? Em várias tradições antigas, ele significa sexo, tá? Então a perdição, a queda, a maldição de Eva foi por ter feito sexo com Lúcifer. Lúcifer seduziu Eva, ela estava colhendo frutos, ela estava passeando no Éden e a serpente estava na figueira. E se vocês forem perceber, o figo, ele parece uma vagina. Vocês podem perceber que é uma vagina. Então, o pecado original foi sexo. Eva fez sexo com a serpente, engravidou de Caim. Pela noção do pecado, pela noção da maldade, Eva já sabia que ela estava grávida. Ela, para disfarçar, para enganar Adão, ela fez sexo em seguida que ela voltou para casa, né? Ela seduziu Adão, eles não tinham feito sexo. Isso foi um ensinamento da própria serpente, que já era do mal, né? E ela acabou tendo uma gravidez vitelina e tendo o filho da serpente, ou seja, a semente da serpente, os caídos, né? A genética de Caim, e ao mesmo tempo um filho de Adão, que era Abel. E Caim matou Abel. Você vê que isso mostra a codificação do céu, que a semente da serpente, a geração de Lúcifer, vive querendo destruir a gente desde o começo. Tá? Então, já desde do paraíso, tá? Adão e Eva caíram por causa do sexo, por causa da sedução de Satanás. Tá? Então, esse caractere tet significa o pecado, a queda. Tá? O próximo é het, que ele significa uma cerca, ele mostra a nossa separação através do domo, tá? Do terceiro céu, da matrix, ou seja, a gente está separado de Deus por causa do pecado original. Tá? Ele parece também uma escada, e isso mostra que é a escada de Jacó, que é o caminho que o Messias nos deu através da salvação para a gente voltar para o céu. Então essa separação é temporária e Jesus quebrou isso e vai nos levar de volta para o céu. Então isso aqui é a volta para o céu, a quebra da separação da gente do Éden novamente, da volta para o céu, para o terceiro céu onde habitam os anjos. Né? O próximo é Zaim. Esse caractere significa um arado, tá? Tem uma passagem na Bíblia que Deus fala do reino milenar, que ele vai transformar todas as armas que foram trazidas pelos anjos caídos, a guerra, a destruição, a falsa paz do anticristo, né? Ele vai substituir pela paz verdadeira que é Jesus Cristo, né? O Shalom, tá? É a paz do nosso Senhor, que é Jesus Cristo. O reino milenar vai ser o nosso descanso, o nosso Shabá, a nossa paz verdadeira, não é a falsa paz. O anticristo agora ele vai fingir para nos enganar, porque eles são sementes da serpente, que ele vai trazer uma paz que muitos cristãos vão achar que é a paz do reino milenar, mas é a paz mentirosa, é a falsa paz.
Então, a tribulação, que é o começo, os últimos 7 anos, que vão trazer o Apocalipse, o Armagedon, começa com a falsa paz. Mas Jesus Cristo vai trazer essa verdadeira, essa profecia de Isaías 2, versículo 4, e Miqueias 4, versículo 3, que Deus vai transformar todas as armas em arados, ou seja, a gente vai voltar a ser inocente de novo, né? Quando a gente caiu do Éden, os adâmicos eram inocentes, né? Os watchers, né? Os vigias, trouxeram a guerra e ensinaram os adâmicos a transformar, a trocar os arados por armas. Então Deus vai restaurar tudo de novo e trazer a paz definitiva através do nosso Senhor Jesus Cristo, através dessas profecias do Evangelho, tá? Tsad significa o homem, né? Então, ou seja, com aquela cauda, ele significa o rastro, a nossa passagem pela Matrix, né? Então, a gente caiu, então isso significa o nosso trajeto aqui até a salvação, até a gente encontrar esses 6.000 anos que a gente está aqui e agora que vão entrar nos últimos 1.000, que é o reino milenar, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o homem na sua percorrendo o seu trajeto até a volta do Messias, né, que é o Apocalipse, tá? Que é o ômega, que é o Tav. Tá? A próxima letra também é bem importante, que significa uma boca, ou seja, a palavra de Deus. Deus criou o universo com a sua palavra, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Isso tudo ele criou com a palavra, ou seja, a boca significa a palavra de Deus, que é o próprio Evangelho, que é a própria Bíblia. Aí é o olho de Deus que tudo vê, ele nos guarda, ele vê inclusive as iniquidades dos ímpios, dos filhos da serpente. Então ele fala que os caídos não se enganem, que ele está de olho. Os caídos acham que podem fazer todos os tipos de pecado e Deus não está vendo. Deus vê. Existe um nome de Deus também no Evangelho, também pelos hebreus, que significa El Roi, ou seja, o Deus que vê. Então lembra que Deus criou os Watchers, ele mandou os Watchers nos cuidar dos países, né? Os Watchers significam aqueles que vigiam, que olham. E, infelizmente eles caíram no pecado, caíram em tentação e traíram Deus, tá? Então, mas Deus continua ainda, esse aqui é o olho de Deus olhando para a gente, tá? É o olho da providência, né? Que nos guarda, que é o olho de Deus, que ele está sempre de olho, nos protegendo. Você vê que cada parte do alfabeto hebraico é uma profecia em si. Que coisa maravilhosa. Deus criou isso já com a salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo, já no próprio alfabeto, como expressão da criação da palavra dele. Tá? Samek significa a coluna. Lembra que eu falei para vocês? A coluna é que leva, né, da terra ao céu, é a nossa salvação através da ressurreição. Lembra que eu falei para vocês do osso do osso cóccix, perdão, que é o osso da ressurreição. Tá? Então, a coluna é o próprio Jesus Cristo, ou seja, o caminho, a escada para o céu, são os degraus da coluna, ou seja, desde a terra, a porta da salvação, né, no cóccix, ou seja, esse caractere aqui significa a ressurreição. Que coisa fantástica, né? Nun significa semente, ou pode significar também filho, descendência, né? Então isso aqui mostra a descendência dos adâmicos e também de Satã. Então, quando houve a queda de Adão e Eva, houve a separação das sementes, tá? Então a semente de Satã, que são os ímpios, são os anjos caídos que dividem a terra hoje com a gente, e tem a semente de Adão, né? Que é Abraão, lembra? Noé, ou seja, toda a descendência desde Adão, que deu origem a todos os
patriarcas da Bíblia, a Davi, a Jesus e a todos nós adâmicos que vamos receber essa salvação. Então isso aqui é a semente da vida, nós mesmos, tá? Men significa água, o batismo. Lembra que as águas do céu, o universo é águas, né? E então, olha, você vê que isso aqui parece uma onda. São as águas. Na Bíblia fala que Deus caminha nas águas, ou seja, a separação, o domo, a nossa terra é separada do céu por águas. A gente está envolvido por águas, né? E isso está na representação do batismo. Outra coisa também significa mar e significa caos, tá? A metáfora bíblica de mar, toda vez que é citado o mar na Bíblia, significa confusão, caos. Por quê? Porque a primeira leva de caídos caiu no mar. Lembra disso? Lembra dos anjos caídos que caíram no mar? Lúcifer é um dragão aquático, né? Leviatã. Então, quando eles caíram, a primeira leva de caídos eram aquáticos. Lembra dos mortos do mar? Essa referência de mar na Bíblia significa caos, os caídos, tá? A primeira leva, os luciferianos e todos os descendentes dele, toda a semente de Lúcifer, né? Os caíns, as sereias, as serpentes aquáticas, né? As deidades pagãos, né? Dagon, que era um caído peixe. Então, água também significa o mar, o caos, o abismo, né? Onde Lúcifer tem o trono dele. A próxima letra é também uma das mais fantásticas do alfabeto, que é Tav, que é a letra de Jesus, ou seja, é a última letra do alfabeto hebraico. Aqui está fora de ordem, tá? Mas o alfabeto hebraico vai do Aleph, do Alfa, ao Tav, né? No grego, o Tav tem o equivalente ao ômega. No grego, então, é alfa ao ômega, tá? Então, o ômega é Jesus, é o Apocalipse. Deus começou, criou o universo e Jesus vai terminar isso, vai destruir os satânicos e a gente vai voltar para o céu. A gente não vai ficar aqui. Então, o fim, o Apocalipse não é para nós, porque nós vamos voltar para o céu. Não nos afeta, é a felicidade. Para nós, Apocalipse é a alegria de ver Jesus voltar. Então, o Tav é a cruz, gente. Vocês podem ver aqui que é uma cruz. E ela é, no alfabeto, ela é uma cruz como se fosse um X, que parece uma cruz sendo arrastada. Vocês lembram da Via Dolorosa, da Via Crucis? A cruz, ela está arrastada. Então, a nossa salvação é o Apocalipse, é Jesus, está aqui. É a última letra do alfabeto hebraico, Tav, que equivale no grego a ômega. A próxima também é Jesus, o Shin, que é o SH. Vocês, até o nome de Jesus fala, ó, o nome de Deus mais salvação, ó, Yahshua, tá? Então, o Shin é Jesus também, significa dentes, porque mostra que Jesus são os dentes do leão de Judá, porque agora, no fim dos tempos, Jesus vai voltar como um leão feroz para destruir os caídos, todos os ímpios, tá? Todos filhos da serpente, tá? Então ele vai destruir Satã de uma vez por todas. Então, o Shin também significa a destruição de Jesus, agora no Apocalipse, dos caídos, não nós. A nós é a salvação. Resh significa a cabeça, ele parece uma cabeça, né? É o R, e ele parece um traço com um triângulo, né? Que é o R sem o tracinho de baixo. Ele significa autoridade, ou seja, os Elohim, os que controlam o mundo, que também são os caídos, mostra que são as autoridades que controlam o mundo, ou seja, os anjos caídos que nos aprisionam, que mandam, né? Então, e mostra também primeiro, né, que significa a autoridade também de Deus e de Jesus. E a última mostra o tempo da Matrix, ou seja, o tempo da morte, ou seja, você pode perceber que Kof é Saturno, Saturno é Satã, o nome Saturno veio de Satã. Isso mostra o tempo Cronos, que é o tempo que tem
destruição, porque é pó. Então, é o tempo de Lúcifer. No céu não é esse tempo. Então, o símbolo de Saturno é o símbolo de Satã, do tempo dos caídos. Ou seja, esse tempo daqui ele leva à morte. A gente só vai durar 70, 80 anos. A gente tem um breve momento de teste e vai voltar para o céu. Então, isso aqui significa o tempo falso de Satã, dessa temporalidade que é a vida nessa matriz falsa. A gente tem que não se apegar demais, porque a gente não pertence a esse tempo falso, tá bom? Então vocês podem perceber que é maravilhoso o próprio alfabeto que Deus criou, que deu para Adão e Eva, para todos nós, que foi o primeiro alfabeto que a Bíblia, né, que os profetas, né, utilizaram para criar as escrituras, para registrar as palavras de Deus, para colocar os mandamentos, ou seja, os comandos de Deus também, através de Moisés, trouxe a lei também. Então vocês podem perceber